27 de junho de 1844, Cartago, Illinois. Uma multidão furiosa invade o quarto, que serve de prisão improvisada. Eles estão tão furiosos que começam disparando contra a porta. Um homem é morto instantaneamente. Outro, um homem chamado Joseph Smith, é atingido na janela, de onde cai para fora da casa. Apesar de estar aparentemente morto a multidão continua a linchá-lo. Este acontecimento sangrento não foi muito diferente de muitos outros ocorridos nos Estados Unidos no século XIX. Mas o homem que foi linchado era um homem que afirmava ser um novo profeta de Deus e ter, como Jesus Cristo, 12 apóstolos. Um homem que fundou uma nova igreja cristã que ganhou dezenas de milhares de seguidores durante a sua curta vida. Este Joseph Smith foi o fundador da Igreja Mórmon. Poder-se-ia pensar que a história deve ter tido lugar a algures nos tempos antigos dos patriarcas e dos messias omnipresentes. Mas não é assim. Começa em 1805 no estado de Vermont, na América. Esta é uma altura em que os recém-fundados Estados Unidos estão a viver uma agitação religiosa apaixonada. Metodistas, baptistas, presbiterianos e outros ramos da igreja protestante estão a lutar uns contra os outros. Então, um filho, Joseph Jr., é acrescentado aos 10 filhos da família de Joseph Smith, um pobre pastor de ovelhas. Seus pais também são apaixonados por religião, tendo ambos tido pelo menos uma aparição. E o jovem Joseph está claramente confuso. E então virão os acontecimentos descritos na tradição mórmon. Quando Joseph tem 14 anos, vai rezar no bosque. E aí aparecem-lhe supostamente duas figuras, Deus e o seu filho Jesus Cristo. Joseph pergunta a que igreja se deve juntar, mas é-lhe dito que todas estão erradas e que aprenderá mais com o tempo. Três anos mais tarde, a segunda visão virá. Desta vez, disse que um anjo aparece a Joseph, que se apresenta como Moroni. Ele diz-lhe que tem uma missão na vida: proclamar a nova verdade de Deus ao povo. A Bíblia cristã, segundo Moroni, não é definitiva, pois ainda há de haver uma nova. Evangelho enterrado no Monte Cumorah, no estado de Nova York. Disse que José encontrou uma arca de pedra e nela placas de ouro com um texto, porque a escrita é antiga. Joseph não consegue lê-lo. Então precisa usar as pedras videntes para esclarecer o texto. José encontra, de facto, as placas de ouro com o novo evangelho. Mas são necessários vários anos, durante os quais se casa, antes de receber a autorização de Deus, para começar a trabalhar na tradução. No entanto, ele não sabe escrever, pelo que tem de contratar um escriba. Dita então o texto do livro, olhando para um chapéu. Ele afirma ter as pedras de vidente e, em 1830, aos 25 anos, publica o livro de Mormon. Os leitores ficam espantados. Em quase 600 páginas de um livro cuja estrutura tem muitas semelhanças com a Bíblia, Smith desvenda a fantástica história das tribos de Israel que navegaram para a América em 589 a.C., onde Jesus Cristo os visitou após sua ressurreição e disse que a América era onde o reino de Deus chegaria um dia. E que foi Joseph Smith quem foi escolhido para ser o profeta e fundador de uma nova igreja que, ao contrário das actuais, voltaria à essência original da fé. A publicação do livro causou grandes emoções. Muitos afirmaram: Joseph Smith é uma fraude que inventou o texto sozinho. Isso foi agravado pela recusa de Smith de exibir publicamente as placas de ouro que ele dizia ter encontrado. Ele disse que apenas alguns amigos as viram e que ele teve que devolvê-las ao anjo Moroni assim que a tradução foi concluída. A família alargada de Smith e muitos acreditaram na versão de Joseph. E em 6 de abril de 1830, em uma pequena casa em Fayette, Nova York, fundaram uma sociedade religiosa mais tarde chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seus adeptos seriam chamados de Mormons, em referência ao seu livro sagrado. O início é difícil. A vizinhança não simpatiza com a nova fé, e há ataques físicos aos membros da igreja. Assim,
Logo no ano seguinte, toda a comunidade inteira muda-se 300 milhas mais a leste para Kirtland, Ohio. Aqui, o número de crentes está a aumentar gradualmente. Já não eram dezenas, mas centenas, e mais tarde, milhares. Joseph Smith está a provar ser um líder carismático e empreendedor, ele constrói um templo mórmon e, ao ficar sem fundos, cria um banco que emite seu próprio dinheiro. Assinado pelo próprio profeta Joseph. No entanto, o banco vai à falência em 1837, e Joseph Smith e os seus fiéis fogem novamente de alguns mórmones furiosos que perderam tudo. Desta vez, a 900 quilômetros de distância, para um lugar que ele já tinha identificado como a futura Nova Jerusalém. Atualmente, esta comunidade chama-se Independência, localizado no estado do Missouri, na ponta mais ocidental do que eram então os Estados Unidos. Aqui a situação repete-se em grande parte. Os mórmones suscitam grande desconfiança na vizinhança, só pelo facto de afirmarem que quando o novo reino chegar, a propriedade da terra será só deles. Também não tem escravos. Além disso, o seu número já ascende a 10 mil. Em breve, as escaramuças transformam-se em... Os mórmones, que tinham a intenção de evitar a violência, são forçados a formar uma força armada chamada Danitas, que não só defende os seus companheiros crentes, mas também lançam ataques terroristas contra os seus inimigos. Basicamente, rebenta uma guerra total contra os mórmones, que após massacres de ambos os lados, termina com a vitória das tropas governamentais. Expulsam toda a comunidade mórmon para fora do Missouri e capturam o profeta Joseph Smith. Smith passará 6 meses na prisão. Inicialmente, ele deveria ser executado, mas depois consegue subornar os guardas e escapar. Ele se junta aos outros no terceiro, e no seu caso final, lugar que é suposto representar o futuro de sua igreja. É uma área pantanosa ao longo do rio Mississippi, em Illinois, que Smith, um tanto paradoxalmente, chama Nauvoo, que significa belo, em hebraico. Enquanto Smith começa a construir outro templo aqui, ele também tem que se defender de ataques contra ele. Seus seguidores começam a questionar sua liderança, e as coisas pioram em 1841, quando Smith declara que Deus lhe pediu para praticar a poligamia. Simplesmente que quanto mais mulheres ele tivesse, melhor. Smith confidenciou que desde a fundação da igreja, apesar de já ser casado e ter 10 filhos, casou-se secretamente com muitas outras mulheres. Os historiadores estimam entre 38 e 40. A mais nova tinha 14 anos, a mais velha mais de 50, e pelo menos 11 eram casadas. Esta informação vai virar a comunidade mórmon de pernas para o ar. A vizinhança também começa a revoltar-se ainda mais contra eles. Em junho de 1844, a situação chegou a um ponto em que o governo do estado começa a planear um grande ataque a Nauvoo. Isso só pode ser evitado por Joseph Smith e seu irmão Hiram se rendessem à justiça. Em 23 de junho, os dois irmãos cavalgam até Cartago, onde são imediatamente presos em uma prisão improvisada. Enquanto aguardam julgamento, uma multidão furiosa descobre a sua presença e começa um linchamento sangrento, ao qual nenhum deles tem hipóteses de sobreviver. Joseph Smith torna-se assim não só um profeta e fundador da Igreja Mórmon, mas também o seu primeiro mártir.